Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é Rafael Ramos e hoje nós estamos aqui no 8º episódio do Imparável Cast. Com você, Thiago. Rafael, chegamos ao 8º episódio do Imparável Cast. E você que está nos ouvindo nas nossas plataformas Spotify, YouTube, Apple, se inscreva, acompanhe. A gente está sempre trazendo um conteúdo importante e de pessoas realmente imparáveis. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui e eu queria apresentá-la antes de dar a palavra a ela, que é a Fernanda Verdolin, Relações Públicas, especialista em gestão estratégica e marketing, mestra em administração. A Fernanda tem mais de 20 anos em experiência liderando áreas de estratégia, venda, marketing e inovação. Ela foi precursora da implantação da tecnologia de CRM no Brasil, coautora do modelo de sucesso modelo de sucesso dos estudantes e autora da obra que está aqui com a gente, a trabalhabilidade como diferencial competitivo para as instituições de ensino. Tem uma trajetória marcada pela conquista de diversas premiações, que a gente vai falar aqui hoje. Fundou uma startup de impacto social relevante, com essa paixão que eu já conheço há muito tempo, de educação e mercado de trabalho. Então, Fernanda, seja bem-vinda. Eu nem vou ler o currículo inteiro, vou deixar para você falar, porque é uma pessoa imparável mesmo. Deixa eu ver, porque o currículo dela está mais completo aqui do que no meu telefone. Gente, muito obrigada, Thiago, muito obrigada, Rafael, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Compartilhando um pouquinho dessa história, do que a gente tem feito aí, né? Então, eu tenho só que agradecer aí pela sua oportunidade, viu, meninos? Muito bom. Vamos bater um papo gostoso aqui, adoro bater papo. Estou vendo aqui o Pra Valer. Isso. Ela é junto com o Banco Itaú? Hoje nosso maior sócio investidor é o Itaú, né? Eu me tornei sócia do Itaú aí, com a venda da Workalove para o Pra Valer em 2022. Ah, você vendeu para o Pra Valer. Isso, exato. Em 2022. O Pra Valer que seria, só para as pessoas saberem? O Pra Valer é a maior plataforma de financiamento estudantil do Brasil. Financiado, né? É o braço do financiamento estudantil do Banco Itaú. Né, pro mercado. Já começou chegando. Direto. Eu lembro muito do Pra Valer. Então, aproveitando, já que você já citou um pouco do Pra Valer, eu sei que você tem uma história muito bacana, né, nessa questão social e conectada com o estudante. Eu queria que você contasse um pouquinho da história da Fernanda, como começou, como foi esse início, se é Sete Lagoana. Eu ia falar, nascida e criada aqui, né, em Celagoas. A gente começa a falar Celagoas. Então, eu nasci e fui criada aqui. Aos 17 anos, eu fui morar em BH. Muito empurrada, gente, pelo meu pai, assim. Na verdade, eu cresci, eu falo que no mundo artístico, né? Muito parecido com a minha filha. Eu tenho 2 filhas, a Sara e a Esther. E a Sarinha tem 9 anos, me puxou demais. Então, eu fui para uma carreira muito artística de dançar balé, jazz, fazer teatro, cinema. Minha vida foi muito construída em cima disso, desse pilar. Estudei no Regina Passos por 11 anos aí. Quando eu formei, meu pai falou, e aí, o que você vai fazer? Vou ser atriz da Rede Globo. Aí ele falou, Aí eu, pai. Não, então assim, tá, guarda esse sonho aí, mas primeiro você vai fazer o ensino superior, depois você vai ver seu sonho. Eu falei, tem isso? Tem isso, você vai ter que fazer. E eu, meu Deus, o que eu tenho que fazer? E como eu tinha feito magistério, minha turma foi aquela última turma do ensino médio que você podia fazer ou magistério e tinha um outro técnico, você podia escolher. Como na época eu estava no Regina, eu resolvi ir para o magistério por causa de uma colega minha que era apaixonada com a educação. E eu falei, vou também. Gente, apaixonei, mas eu falava assim, não, mas será? Mas será? E ficava naquela dúvida, porque a carreira artística para mim era muito forte, né? Eu passava a maior parte do meu tempo dançando, fazendo jazz, balé, teatro, já fazia teatro nessa época, cinema. Na época do Ana Velar, que teve aqui em Sete Lagoas, lembra? Eu já fazia parte desse grupo. Nossa, legal. E aí, meu pai falou, não, vamos fazer o ensino superior. Lá vai Fernanda, foi fazer cursinho em BH, saí da bolha, fiz o cursinho, passei em Relações Públicas em Comunicação na Newton. E aí, por que comunicação? Muito parecido com a forma com que os nossos estudantes hoje do ensino superior escolhem o superior. Qual? Afinidade e influência familiar. Nossa. Meus pais, as pessoas falavam que eu comunicava muito bem, e eu achava que eu gostava de comunicação, então, bora fazer comunicação, né? E é assim que os nossos alunos hoje escolhem, né? E muitos deles não conseguem ter a sua carreira desenvolvida ou fazer mobilidade social a partir do ensino superior, porque é raso demais esse processo de escolha. Mas, enfim, aí Fernanda fez esse processo, entrei, e logo ali no 6º período, 7º período, que você já está apto a fazer estágio,
eu fiz um processo seletivo na TOTUS, que na época era conhecida como RM Sistemas. Só para quem não conhece, gente, a TOTUS é a maior empresa de tecnologia do Brasil, a segunda maior do mundo, né? E nasceu aqui a RM, que se juntou à Microsiga e se tornou o Grupo TOTUS. Então, eu entrei ali para ser estagiária de eventos na época, aí cresci o meu processo de desenvolvimento, foram 3 anos, eu cheguei à coordenação de marketing direto. Então, eu fui líder de pessoas muito cedo. Naquele momento, a TOTUS estava fazendo um movimento de parceria com a Microsoft. A Microsoft trouxe para o Brasil um framework chamado Microsoft Dynamics CRM. Vão fazer 50 anos. Dynamics. Microsoft hoje. 50 anos a que Microsoft. legal, Hoje ela que faz 50 legal. anos. É mesmo, eu não sabia. E eles estavam na versão 1.6 beta dessa plataforma no mundo. Ela lembra E até aí- a versão, cara. Você... Como é que é? Lembra até a versão, Até né? a versão. Um detalhe. Até porque eu tive que estudar 395 páginas de um manual que mandaram para cá. Na época eu não falava inglês, eu tive que aprender o inglês na marra, técnico, para fazer prova, para certificar e para poder aprender a programar no framework. Então, olha só, Uau. uma pessoa de artes, carreira artística, atriz, cinema, minha mundo era esse, faz magistério, vem para relações públicas em comunicação, cai no mercado de trabalho, se desenvolve na área do marketing, chega com uma oportunidade que era para implantar um tal de CRM, que me falaram que era gestão de relacionamento com o cliente, é uma coisa parecida com marketing, aí tem tudo a ver com você. Eu falei, então legal. Quando não era, o projeto era aprender a implantar. Eu preciso colocar os vendedores de todo o Brasil, a gente tinha 49 unidades espalhadas no Brasil todo vendendo software, e eles precisam vender com o CRM. Então, você precisa ensinar esses vendedores como é que eles têm que desenvolver o seu processo de venda seguindo uma metodologia. Aí você foi totalmente para a parte comercial, força de venda completa. E técnico, porque eu tive que, duas coisas, eu tive que primeiro aprender como se vende software, qual era a metodologia que a RM tinha desenvolvido para chegar a ser a melhor empresa de tecnologia do Brasil, que ela fazia muita coisa muito bem, principalmente vender, era algo muito forte dela. Então, eu aprendi a metodologia, a gente criou uma bíblia de vendas de software nessa época, e em paralelo a isso, aprender o sistema, como é que eu parametrizava o sistema nessa metodologia, saía para ensinar um vendedor de 17 anos a vender com tecnologia. Tinha 24 para 25 anos. Eu já tinha um call center debaixo de mim, eu já tinha uma força de vendas que dependia do meu motor de crescimento para abrir novas oportunidades e fazer o processo comercial bater meta. E a gente estava preparando, porque na época a RM estava se preparando para abrir capital. Então, ficava sob a minha responsabilidade ter que colocar as oportunidades todas de venda dentro do CRM, porque um dos requisitos da Bovespa era ter um forecast com um máximo 10% de erro. Nossa. Meu filho, mas hoje também não estamos Não. Então, eu vivi isso com 24 para 25 anos. E aí, naquele processo, já liderando várias pessoas, a RM me deu muita responsabilidade. Eu tive espaço de crescimento, me deu essa responsabilidade. Eu assumi, porque eu estava ávida com conhecimento, com aprendizado. Isso é uma característica da Fernanda. E aí, naquele momento, ela falou, olha, mas ela não tem ainda uma estrutura emocional, psicológica. Eu ia falar isso agora. Como é que uma menina, essa menina, 24 anos, 25 anos. que queria trabalhar, queria ser atriz Globo, passar para uma equipe totalmente business, força de venda, Uau. um lado lobista de mercado e... Pô, peraí. E vai virar desenvolvedora de software, Desenvolvedora de gerente de software, implantação de framework, CRM e líder de um projeto de vendas interno. Enfim, foi isso que aconteceu. E aí, naquele momento, eles me fazem eu falo assim, um beijo de Deus na minha vida, que foi me dar o coaching de carreira. Então, pela primeira vez, eu tive vou falar assim, o conhecimento do que era o poder do coaching. Sim. E aí eu fui fazer um coaching de carreira com 24 para 25, eu não esqueço disso, dentro da metodologia dela, ela fala, né, pra gente poder ir lá nos pontos da infância, na adolescência, aquilo que você faz naturalmente. O autoconhecimento é importantíssimo. Incrível, cara, eu nunca Todos os tinha nossos parado. convidados, um imparável precisa ter autoconhecimento, precisa se conhecer. O controle emocional é Eu importantíssimo. parei de forma estruturada, busquei o autoconhecimento. E ali, ela me fez uma pergunta que, inclusive, no software nosso hoje tem para os alunos, que é onde você gostaria de estar nos próximos 5 anos da sua vida? E ali eu escrevi, desenhei mesmo, inclusive tem ele até hoje, um plano de carreira, onde eu falei, olha, eu quero trabalhar com educação e tecnologia de CRM.
Eu quero implementar a tecnologia de CRM no segmento educacional. Por quê, Fernanda? Aí, por que você escolheu isso, né? Educação, eu tenho minhas duas avós, maternas e paternas, foram educadoras. Então, eu tenho uma influência muito grande no processo educacional, aí fiz magistério, depois que eu fui entender por que eu tinha ido para o magistério gostado tanto, aquela coisa Inconscientemente toda, a gente vai, né? A gente inconsciente. pega alguns caminhos, é muito legal. Exato. E a tecnologia, porque naquele momento era algo que estava brilhando aos meus olhos, principalmente pelo potencial de escalabilidade da tecnologia. Hoje, né? Cara, eu fiquei fascinada com aquilo. Eu falei, nossa, isso é muito bacana. Eu quero, de fato, fazer isso acontecer em uma instituição de ensino mesmo. Escrevi, fui viver meu processo. Aí, o que aconteceu? Há um mês antes da gente fazer o IPO, a Microsiga, que era o nosso principal concorrente, faz o IPO, o Laes faz uma proposta para o Rodrigo e o Mauro, eles aceitam, e aí a gente vive a fusão, né, da RM com a Microsiga, se tornando o Também Grupo deve ter TOTOS. sido... Foi, a gente viveu, assim, situações muito, assim, particulares, né? Cultura, né? Específicas, Mudança, culturas, pessoa, nossa, é muito pessoas, o difícil, processo mesmo. Eu lembro que a gente, no dia que foi anunciar, todos nós líderes tivemos que ficar dentro do auditório, assinar uma carta que a gente não podia contar para ninguém, a gente não podia ligar para ninguém, não podia falar para Que ninguém, loucura. por causa do processo de capital aberto, né? Não. Então, assim, eu vivi experiências na minha vida que foram muito É uma responsabilidade na mão fantásticas, muito grande, né? e pouca idade, né? É, E pouca idade. Então, o coaching para mim foi assim, divisor de águas. O plano e o processo de autoconhecimento. Eu sabia onde eu estava, eu sabia o que eu tinha que desenvolver e onde eu queria chegar. E eu coloquei, na época eu estava com 20, eu terminei o processo de coaching, 25 para 26 anos, e eu coloquei minha meta que com 29, com 30 anos, eu estaria nessa instituição de ensino. E aí, o que aconteceu? Aí a TOTOS fez esse processo, saí da TOTOS depois disso, porque a concentração ficou muito em São Paulo, eu tinha acabado de casar, meu marido é concursado do Ministério Público Estadual, então não tinha como eu ir para São Paulo e continuar a trajetória lá. Cortado os cordão umbilical ali da TOTOS, porque é um cordão umbilical mesmo, nascimento meu ali, né? é uma vida, Tempo, uma história. E aí eu fui viver duas outras oportunidades de trabalho em empresas de tecnologia como executiva de vendas e marketing. A primeira foi o Grupo i7 Node 32, que é um antivírus, não sei se vocês conhecem, igual o McAfee, Gafias, tem outros. Kaspersky e Avast, tudo. vários outros. E aí ele era muito bom e a gente tinha que fazer a implementação dos canais de distribuição dele na América Latina. E aí vivi um certo tempo lá, e depois de um ano e alguma coisa lá, a pessoa do coach, que fez meu coach lá com 25 para 26 anos de idade, ela está fazendo um processo de hunting por uma empresa que chama Allet Life Science Computing, que é uma empresa de Portugal, nasceu em Porto, veio para o Brasil na época do Aécio Neves para fazer a implantação do Sistema Único de Saúde para funcionar. E aí o Aécio trouxe para o Brasil, para Belo Horizonte, essa empresa tinha a missão de... ele é um software de gestão hospitalar no todo. Eu lembro, eu lembro dessa época que teve o software teve até alguns problemas depois. Vários problemas. Na UPA, o João 23 foi o primeiro, Santa Casa implementou, Unimed implementou ele. Voltou um pouquinho para trás, depois avançou de novo, depois saiu o AES, e aí começou a abrir as UPAs, depois das UPAs começaram a implementar nas UPAs também. Exato. Aí entrou várias outras empresas fazendo o mesmo padrão, isso. O que eles têm? Eles têm aquela pulseirinha de prioridade, chama Protocolo de Manchester. E ele tinha ali a patente do Protocolo de Manchester no mundo informatizado. Já pensa nisso. Uau. E aí eu vi, essa coach me puxou para dentro da Allet, e ali eu fiquei durante um bom tempo fazendo principalmente a gerência do comercial e do marketing dessa empresa. E aí eu trabalhei muito com o marketing de grupo focal. Eu tinha que entender eu tinha que tropicalizar todas as plataformas deles lá de Portugal mesmo, né, dos portugueses, para o Brasil, porque o nosso sistema de saúde é diferente dele, e a forma também de gerir hospital, clínicas, aí cada cirurgia era diferente. Então foi bem legal essa experiência, fiquei lá mais ou menos uns 3 anos, e aí foi onde eu engravidei, nessas vindas e vindas, eu engravidei da minha primeira menina, que tem 15 anos hoje, a Esté. E aí, quando eu engravidei, eu chamei pro meu marido e falei, cara, eu não consigo ficar nessa vida e ser mãe, eu preciso ser mãe, você concorda? Ele super concorda, é o que eu mais queria. E aí a gente voltou para Sete Lagoas. Então, minha volta para Sete Lagoas foi motivada pela minha gravidez. Aí, quando eu tive a Esté, eu falei, agora eu vou ser
mãe. E fui mãe durante 9 meses, amamentando a Esther. Eu falo que as minhas 2 amamentações foi onde, assim, foi a explosão da criatividade da minha vida. Foi onde eu parei e vi aquele tanto de ideia, eu consegui coordenar e funcionar. E aí, 9 meses, eu estava amamentando a Esther, lembrei do plano. Cara, aquele plano que eu tinha feito e tal, não está na hora de eu voltar e tudo. E aí, eu bati na porta do Unifem, mapeei aqui, falei, qual que é o maior faculdade que tem na cidade, né? Maior instituição de ensino. Centro universitário, universidade, faculdade é diferente. Aí eu vi, é o tal do Unifem. E aí, bati na porta, fui conhecer o doutor Antônio Bahia, era reitor na época. Contei para ele um pouquinho dessa história que eu estou contando para vocês e falei, eu tinha um sonho, tá aqui, tá escrito. Agora virou um PPT, e mostrei para ele o PPT e eu vou fazer isso aqui na universidade. Pitch deck. Você fez quase um pitch deck. Então. Exato. Apresentou. Pitch deck, apresentou. E olha só que coincidência boa. Ele estava estudando CRM. E aí ele falou, eu estava estudando isso, eu tenho que implementar, eu tenho um problema com TOTS, vem para cá e me ajuda. Aí eu já fui contratada ali naquele momento, comecei ainda como consultora, depois eu fui para a área de assessoria de comunicação e marketing, aí criei o departamento de marketing, captação de alunos, gestão da permanência, relacionamento com o egresso. Aí ele me incentivou a fazer mestrado e aí desenvolver minha carreira acadêmica. Então, eu tinha 2 atuações. Eu atuava como executiva na área de marketing e também atuava como professora dentro de sala de aula. E aí, ele sempre falou comigo, assim, ele foi um professor, assim, que eu tenho uma eterna gratidão na minha vida toda. Eu falo com ele que se a Workalove hoje está de pé e se ela é real hoje, eu devo isso ao Antônio Bahia, porque ele me ensinou muito sobre educação. Eu vou contar um pouquinho sobre essa história como ele me ensinou. E aí, uma das coisas que ele falou, Fernanda, a inovação na educação, no ensino superior, vai sair de dentro de sala de aula. E eu ficava com aquilo na cabeça, e eu dentro de sala de aula dava aula de empreendedorismo e inovação no 8º período para os alunos de administração. E aí eu comecei a perceber, eu conversando muito com os meus alunos e tal, dava aula na sexta-feira, último horário e tal, eu tinha que manter os alunos ativos, né? Na Conecta comigo. sexta-feira à noite. Gente, eu tinha que plantar bananeira, literalmente. E aí, dancinha no TikTok. Exatamente. E eu falei, cara, como é que eu faço? E aí eu criei uma conexão muito grande, onde eles se abriram para mim e começaram a falar, professora, hoje eu sou aluna, amanhã eu sou um desempregado, não sei qual que é pior. Eu falei, cara, como assim? Você tem 4 anos que você está aqui e você não sabe o que é pior? Você sair amanhã como desempregado ou você ficar como aluno? Menos pior, né, que eles chamavam. Aí foi onde eu falei, cara, tem alguma coisa de errado, preciso ajudar esses alunos. O você coach viu uma dor, mudou né? Um problema, né? Tinha dor, entende? Ela achou a dor. Achou cara, eu vi a dor e eu apaixonou por ele. Aí eu falei, caramba, deixa eu testar se existe, se o que aconteceu comigo na minha vida vai acontecer com esses meninos. Porque o que estava faltando para eles era a conexão do aprendizado teórico com as possibilidades de praticar isso no mercado de trabalho. Isso nunca ninguém tinha falado. Primeiramente, como uma cidade provinciana em Sete Lagoas o network, muito importante. Sim. Porque poucas pessoas conseguem fazer um network. Sim. Eu vi o Workalove aqui agora, achei interessantíssimo. Educação, recursos humanos. Você bateu num ponto que hoje no Brasil, fala todo mundo, aqui no Brasil, os recursos humanos hoje, a contratação está extremamente difícil, entendeu? Achar agulha no palheiro. Eu queria, depois que você terminasse, contar a história da criação da Workalove, sobre essa situação também. Bom, senão eu até esqueço de passar isso para ela. Empregabilidade. A empregabilidade está muito difícil. É um grande desafio. Aí a gente vai falar um pouquinho por que ela é um grande desafio nisso. Então, o que acontece com o menino formado em ensino superior hoje no Brasil? E aí eu achava que era só da minha turma. Depois, quando eu testei, eu vi que, na verdade, acontecia isso para todo mundo. Sim, todo mundo. E assim, de 10 alunos, 9 têm essa dor. Então, poxa, é uma dor real mesmo, né? Se não é 10, eu quase que chega no perto de 10. E tem áreas mais difíceis também, né? Mas tem áreas e tem especializações e cursos que a empregabilidade também é mais difícil. Sim. E não só isso, por exemplo, aí eu via que não era só o emprego em si, era escolher, por exemplo, médico. Cara, quando você faz medicina, você vai ser o quê? Médico, mas médico o quê? Qual que é a sua especialidade? Eu não consigo. A faculdade, ela se isenta disso. Ela não tem ela não se acha que deveria ter a sua responsabilidade nessa situação de ajudar o aluno a escolher qual carreira seguir.
Porque ela não está preocupada com isso. A preocupação dela é: você me pagou para eu te dar essa formação, o diploma está aqui, agora o resto você se vira. Era lindo e maravilhoso quando era minha época, que eu tinha 17 pessoas por vaga. Ok, era lindo. Hoje, gente, a realidade da educação no ensino superior no Brasil é uma taxa de evasão de 50%, isso pública e privada, e a gente tem 5% de vagas ociosas em medicina no sistema público. Correto. Então, o que significa isso? Os jovens já não conseguem mais ver valor no ensino superior. Sim. E sabe por quê? Porque é isso que aconteceu. Há 8 anos atrás, comigo dentro de sala de aula, já estava dando os indícios de que o ensino superior precisava se reinventar. É surpreendente você ver alunos, pessoas que formam em medicina brigando por conta de plantão e para pagar conta. Para pagar conta. É loucura, é loucura, é loucura. E aí, como que surge a Workalove? Eu vejo essa dor, pego o processo de coaching que eu já tinha vivenciado, eu estava vivendo meu segundo processo de coaching nessa época também, entro dentro de sala de aula com a ajuda de um processo de um coaching também amigo que me ajudou ali, a gente foi então implementando isso e aí a gente foi vendo uma mudança significativa na visão do aluno. Aí o que você fez, Fernanda? Ajudei a criar o currículo, ajudei ele a responder o que ele faz bem, o que ele gosta de fazer, as atuações profissionais de administração que estaria mais ligada com aquilo que ele faz naturalmente no perfil dele e o problema do mundo que ele gostaria de resolver. Literalmente eu usei o Kigai. É o que a gente fala muito, que essa questão do autoconhecimento, acho que quando você entende quem você é, suas habilidades, porque você acaba que muda. O mundo muda toda hora. A gente tá o tempo todo tomando onda de muitas coisas que estão aparecendo, né? Eu acho que daqui a pouco já vai ter que perguntar do ChatGPT, né? Porque o que é uma ferramenta pode ser prejudicial para o estudante, mas assim, eu queria que você continuasse falando sobre a questão do Workalover, porque eu lembro de ter vivenciado um pouco o processo, que eu também estava no meu próprio processo de entendimento da minha habilidade, porque eu formei em educação física. Mas tem 10 anos, eu falei, conversando em off com a Fernanda, tem 10 anos que eu não trabalho em educação física. E eu vejo que mesmo lá tinha algumas habilidades. Como que você vê essa criação da Workalove com essa influência familiar? Até que ponto as experiências que você viveu na sua vida te influenciam na sua montagem como uma pessoa que vai fazer algo assim na sua cidade, no seu mundo, enfim? Elas influenciam completamente, né, Thiago? E o mais interessante assim, do processo do coaching é porque ele joga luz para aquilo que ainda está escuro, obscuro ou inconsciente. Sim. Então está muito inconsciente, está obscuro, está desconectado. E aí o coaching vem amarrar esse processo para que a sua decisão não seja uma decisão subjetiva ou muito superficial. Seja uma decisão mais racional. Então, quando eu fiz esse processo lá dentro de sala de aula, eu usei vários assessments para ajudar os alunos no processo de escolha, para eles ajudarem a clarear isso, e aí eles conseguiram criar o currículo deles, preparar para a entrevista de emprego e ir para dentro do mercado de trabalho. E aí, quando eu vi as mudanças significativas, eu pensei, cara, eu já sei a tecnologia, eu sei como é que eu escalo isso. Será que dá para escalar? E aí fomos fazer um projeto, até de saída também, eu falo de desmame ali do Unifem, fiz uma negociação com a Bahia na época, que inclusive o Unifem se tornou um dos primeiros clientes da Workalove na época, que chamava Aceleradora de Carreiras. Acho que eu né? Então, Aceleradora de Carreira Digital para Educação. Tinha nome e sobrenome na época. Então, aí, ali a gente começou. Então, nasce de dentro de sala de aula, a ideia ela fica ali ainda morna no meu processo. Fernanda, você sai, eu saio ali do Unifem em agosto de 2017, não saí, montei a Workalove direto. Então, como é que acontece isso aqui? Eu saí em agosto de 2017 e o cara que eu estava implementando o CRM lá dentro da faculdade, ele tinha uma empresa, na verdade, ele estava iniciando a empresa dele de CRM e eu não sabia disso, tá? Eu tinha comprado o software, mas sem saber que ainda estava no início. E aí ele me ofereceu vender o CRM para as instituições de ensino e ser o principal canal de distribuição dele. E aí eu comecei a vender e ainda não sabia que o software ainda não estava preparado. Final do ano de 2017, começo de 2018, já tinha 10 instituições de ensino que a gente já tinha, quase 10 instituições de ensino que a gente já tinha vendido o CRM. E aí eu descubro que, na verdade, o CRM não estava pronto. Volto lá, ajudo ele, contribuo na criação e muito da empresa. E aí foi onde que nasceu a aceleradora, quando ela tira do papel. Fevereiro de 2018, eu chamo ele e falo, olha,
eu vou te fazer uma proposta. Se você falar sim, eu falei para Deus, na verdade, eu fiz assim, Deus, ó, se for para eu poder abrir essa aceleradora de carreiras, eu vou falar para o Baldo que eu tenho que ser sócia dele e ele vai me falar não. Se ele me falar sim, eu vou para o CRM com ele, vou seguir com ele. Agora, se ele me falar não, que eu não devo ser sócia, é para eu abrir esse negócio de aceleradora. Por quê? Durante meu processo de abordagem com as instituições de ensino vendendo o CRM, eu fui testando o meu pitch e eu percebi que tinha aquela demanda mesmo, que as instituições de ensino iam comprar. Eu falei, gente, mas não é que vai dar certo? Ó, aquela ideia lá da sala de aula, isso que eu pensei parece que vai dar certo. E eu indo vendendo o CRM, eu precisava ganhar dinheiro. Eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava fazer o meu ponto de equilíbrio acontecer. Quando eu coloquei na planilha, eu fiz um BP de quantos softwares eu iria vender, quanto que eu iria parar, gente, o negócio era muito bom para mim, porque ele me deu uma margem de vendas, de percentual de vendas muito grande. Né? E era assim, enquanto o cliente pagasse, eu ia estar recebendo aquele processo de venda. Então, um número X de vendas ali, pagava meu salário de mais 3 pessoas, se eu quisesse, eu só ia crescendo em termos de lucro. Como eu era só comercial, eu não tinha área de desenvolvimento, não tinha nada de produto, CS, era tudo com ele. Então, para mim, era um negócio muito bom. E aí, quando chegou em fevereiro, eu fiz essa pergunta para ele, falei, olha, eu ajudei você a criar os primeiros clientes, te ajudei a amadurecer o software, eu acho que eu tenho que ser sócia. Sim ou não? Aí ele pediu para eu pensar, voltou e falou não. Quando ele falou não, a gente já estava indo para o GEDUC, que é o maior congresso de educação superior juntos, e aí eu falei, então tá, ok, eu vou tirar minha empresa do zero, e contei para ele a empresa, ele falou, nossa, muito legal e tudo. Como eu tinha feito muita coisa para ele, ele acabou me ajudando depois a criar a aceleradora também. Fomos para esse evento. Nesse evento eu encontro um cara que trabalhou comigo na TOTUS, que era também um empreendedor na educação, o João Lacerda. E ele me ajuda a conectar com 2 grandes grupos educacionais, os 2 maiores grupos educacionais do país. E fala para mim assim, Fê, eu levei a aceleradora digital escrita no papel, não tinha nenhuma tela, nada, software nem nada. E aí eu pego e escrevo essa ideia e falei, vou aproveitar que eu já vou vender o CRM, vou testar se o meu approach vai dar certo. Levei um 64, cara, impresso na gráfica aqui de Sete Lagoas, Lagoas. Levei o MVP, 86 folders. Nossa! 3 dias de evento. No primeiro dia... Já acabou tudo. E esse cara chega para mim e fala assim, Fê, é sério que você tem isso aqui? Eu falei, sério? Então eu vou fazer o seguinte com você. Você tinha mesmo? Não tinha nada. Na verdade, estava tudo aqui. Microsoft, né? Tinha tudo aqui na sua cabeça. O negócio é que não tinha nada tangível ainda. Tava tudo ainda na mental. Isso, eu já não tinha escrito no papel. A ideia estava toda lá. Primeiro vende, depois faz. Exatamente. Fazendo, eu vou fazer de algum jeito. Vender primeiro. Não perca a oportunidade, não. E foi não. isso que aconteceu. Aí ele falou assim, então tá, vamos fazer o seguinte. E eu tô precisando de investidor, porque eu preciso desenvolver mais meu software e tal, não sei o quê. Ele, então faça o seguinte, vou te colocar com um amigo meu, que simplesmente é o presidente dessa maior empresa de educação do Brasil. Se ele falar que faz sentido isso aí que você está falando, eu entro como seu investidor. Beleza? Então vai lá. Fernanda, sai daqui, vai lá para essa cidade, que se falar cidade, vocês vão saber exatamente. Só não saberia ele as experiências que você já tinha, né? Você, de boa, vendia software, Cara, que chega lá, bem mineirinha, carinha bem simples, aquela inocência, mas poder ter uma leoa que vai para o teu olho aqui, senão você vai ver. E aí, o que aconteceu, gente? Nessas 2 semanas, aí esse cara do CRM me ajuda a desenhar as telas, estavam tudo na minha cabeça. Aí, na verdade, eu criei ela no PPT, depois no Illustrator. Do Illustrator, ele me ajudou a passar isso para um outro software chamado Invision, que é de protótipo. E aí, ficou pronto. E ele, inclusive, foi comigo nessa reunião. Fomos na reunião. Cara, o cara vira para mim e fala assim, Fernanda, faz tanto sentido, que eu... quero propor aqui comprar sua empresa, 100%. É mesmo, 100% do equity? Assim? Comprou 100% do equity da sua empresa? Não, ele queria comprar naquele momento. Tipo, eu não tinha nada. Eu mostrei pra ele falou isso. Eu quis comprar ideia. Aí eu falei, caramba, que legal. Ele falou, ó, se você quiser avançar, a gente vai pra isso, você vem empreender, mas dentro do nosso grupo aqui, e a gente compra 100% de vocês. Ou se você não quiser, a gente vai continuar amigo. Uma semana depois, eu volto lá, a gente continua amigo. Vou seguir
pego as 10 empresas que eu tinha vendido o CRM, bato na porta, das 10, 6 topam pagar o projeto piloto. E eu falei, olha, não tenho código, mas eu vou te entregar isso aqui em um ano. Me ajuda a pagar? Em um ano, em setembro de 2019, a gente já tinha 30 mil estudantes rodando. Eu entreguei o processo. A gente já tinha os 2 softwares funcionando, porque a gente tinha um teste de carreira para ajudar na escolha do curso superior, e depois esse que conecta instituição de ensino, empresa e universidade. O que a gente faz? Ajuda o estudante a encontrar a oportunidade de trabalho mais adequada aos valores e ao conhecimento dele naquele momento. Aí um software Você ajuda tanto a empresa e tanto o aluno, porque hoje também uma das maiores dificuldades é a parte de recursos humanos. Exato. Ela é imparável, você viu que ela falou ela é toda a imparável. história, cara. Não, Todo- é engraçado. Eu tô olhando, a gente tem um roteiro aqui, né, que a gente olha, a Fernanda tá assim, tio, certinho, cara. Falando tudo. Mas é porque ela é disciplinada. Já você sabe a percebe história, mas é porque é uma história, eu acho muito legal, que, assim, eu gosto muito do Simon, do Encontre Seu Porquê, Comece Porquê, e para mim o livro dele, Encontre Seu Porquê, me fez ver uma coisa que eu não via, que existe muitos fios inconscientes de escolhas que a gente faz, que a gente não sabe o porquê. E aí quando você vê uma outra pessoa que lê você, vê seu padrão ali comportamental, você fala assim, olha, que legal, então, pô, peraí, você tá mexendo com startup, tudo. Então eu vejo assim que para você tira o porquê mesmo seu, é muito forte. Então, quem tá nos vendo, vê o seu propósito, tipo, cara, isso aqui eu nasci para isso, assim. Isso, e aí, eu sei que você tá contando a história, mas e a mensagem pra galera que tá escutando? Como é que faz? Porque, assim, eu acho que a gente já conversou sobre isso, assim, é muito difícil, assim, não é todo mundo que tem essa dádiva, sabe, assim, eu falo porque eu demorei pelo menos uns 30 anos pra falar assim, cara, é isso que eu quero fazer, bicho, tá aqui. Você tá falando mais do feeling, do sentimento? O feeling, assim, qual que é a mensagem, assim, porque, beleza, tem ferramenta, tem uma Workalover aí, tem ferramenta para fazer esse match, mas ainda o padrão é a pessoa. Você não quer saber o segredo, não, você quer saber a questão da filosofia de vida dela, tipo assim, opa, peraí. Tipo, como que a gente conseguiu como que encontra alguma coisa, assim, porque, beleza, tem um autoconhecimento aí, tem um coaching, tem a ferramenta, mas tem algo a mais que uma pessoa que está ouvindo, às vezes a pessoa formou num curso, sei lá, igual, por exemplo, eu formei em educação física, só que assim, eu não gostava do curso inteiro, eu gostava de algumas coisas da educação física. E aí, como que existe uma dica sua de ouro para uma pessoa que está ouvindo, do tipo, faz o quê? É difícil. Além de entrar na plataforma da Workalover, né? Não, mas autoconhecimento, eu acho que é uma base de tudo, assim, né? Assim, o que aconteceu... Eu até fiz um CIS agora, não sei se vocês já conheceram o CIS. Eu fiz um CIS agora, eu até estava vendo a estatística que o Paulo e a Camila trouxeram. Eles estudam muito pessoas de sucesso, né? Sim. Negócios, pessoas. Por que elas conseguiram? Qual que é o padrão? O que se repete na vida dessas pessoas? E ele mostra, dos indicadores, eu não sabia disso, tá? Que a maioria das pessoas de sucesso, elas tiveram um coach na vida. Elas tiveram, de fato, um guia. Esses fios soltos, de alguma forma, se conectaram. Mentores, né? Mentores. O meu foi assim, foi um processo. Eu fiz um processo de coach? Não, eu fiz 3 processos de coach na minha vida, né? E aí, durante esse processo de coach, então, esse primeiro aqui, me deu uma clareza. E o outro, outra. Agora o terceiro, outra. Porque dependendo das fases da sua vida, quanto mais você jogar luz naquilo que ainda não está claro para você, mais você vai conseguir amarrar isso tudo. Quando eu conto a minha história, que eu estou contando para vocês, as pessoas estão lendo, as pessoas falam, cara, mas olha só, juntou tudo, né? Juntou a educação lá dos seus pais, o magistério, aí vem o marketing, que a nossa ferramenta é totalmente voltada para o marketing, para vendas, para ajudar as instituições a vender também, a captar. Aí vem o marketing, vendas, aí vem a tecnologia, aí vem o RH, a liderança que você teve e tal. E o seu propósito você encontrou dentro de sala de aula, que é de fato ajudar os seus estudantes a fazer mobilidade social, mudar de vida. Parece que foi tudo costurado, desenhado na sua vida, Fernanda, mas não foi. Entende? Fernanda, foi um coach mesmo que foi me ajudando. Sim, mas fora o coach também, eu tô ouvindo a sua história, eu achei interessantíssima. Aquilo, graças a Deus, são pessoas sempre imparáveis mesmo. Sempre, isso é muito bom. Estou muito feliz por isso. E, Fernanda, você está contando essa história, eu observo que sempre tem uma conexão e que parece que você sempre soube
da ferramenta que você tem na mão, que você sabe da solução que você sempre tinha e que você... Opa, peraí, entendeu? E era tão poderosa a ferramenta que você fala, não posso desistir, eu não posso passar para qualquer pessoa, porque é uma oportunidade muito grande. E essa coragem que o empreendedor tem que ter de segurar um projeto, ser comprado por 100% e não vender, é muito difícil. Então, não somente o feeling. Eu digo que nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Ponto. Nós temos que aceitar isso. Nós temos que aceitar isso. Tem uma frase do Elon Musk que ele fala sobre empreender. Que empreender é como mastigar vidro. Não é tão simples assim. Porque as pessoas estão escutando a história da Fernanda e é tudo tipo... O espaço-tempo perfeito, é porque o parece tudo espaço-tempo perfeito. que você ouve, que você escuta, não, é muito rápido, ela parece solucionar os problemas todos, e que foi somente, e não tinha degraus, era tudo muito reto, não tinha obstáculos. Nossa, Deus. Eu fico imaginando, porque eu falo que eu estou na área de marketing também, sou formado em marketing, estagiei no Google em São Paulo, hoje eu trabalho no marketing especializado na área da saúde mesmo, pelo CFM. Eu falo que um projeto, uma startup, ainda mais na área de educação, que você tem que... Por exemplo, hoje um dos maiores problemas de universidades é a evasão. Eu vi que até no Worka você já tem um sistema de mentoria, até mesmo de criar um processo dentro da universidade também, onde que diminua essa evasão. E também deve entrar o seu CRM, deve entrar tudo um pouco também do Workaloft de vocês. Eu acho isso muito interessante. Mas voltando agora, eu quero saber agora da realidade, do dia a dia hoje, do presente. O que você está sentindo hoje, no Brasil especificamente, a nossa educação e dos próximos universitários, os novos universitários que estão entrando no mercado de trabalho agora. O ChatGPT. Como é que você está sentindo? Está mais difícil? Está mais fácil? Eu acho que a cada ano que passa, fica mais difícil. E por quê? Voltando lá na ponta da Workaloft. Aí, quando a gente criou o software para empregabilidade do estudante, como nasceu dentro da universidade, eu já tinha vivenciado as dores da universidade, um dos grandes problemas que eu vi no estudante inserir no mercado de trabalho é que quando a gente passava a bola, né, passava ele lá para o mercado falava, Fernanda, mas o cara não está pronto. Mas seu aluno não sabe isso, ele não sabe isso. Eu estou tendo como empresa que ensinar aquilo que a universidade deveria estar ensinando. Aí não está dando, a conta não está fechando. E aí, por esse motivo, para a gente também ouvir a outra ponta, a gente começou a azeitar. E o que o software faz hoje? Quando você coloca uma vaga dentro da Workaloft, eu pego o que você precisa como empresa daquele estudante, por exemplo, que você vai contratar, daquela vaga em específico, e mando para o acadêmico entender lá no curso de educação física dele, por exemplo, o que ele precisa ensinar, porque que ele não está ensinando e que o mercado está precisando. Legal. Gente, isso acontece, um distanciamento assim, é muito grande entre o que a academia ensina e o que o mercado precisa. Por quê? Enquanto aqui no mercado a gente está vivendo inteligência artificial, transformações de uma forma com mudanças numa velocidade exponencial, a academia ela está parada no processo. E por que ela está parada? O processo acadêmico está parado. Ela responde ao MEC. E o MEC criou diretrizes, que são as diretrizes nacionais curriculares que os cursos precisam obedecer, um padrão mínimo ali. E aí elas sentam vamos falar assim, nesse engessamento, que não engessamento, que é diretriz, não quer dizer que você tem que fazer exatamente só aquilo. E aí eles falam assim, eu não posso fazer o meu curso exatamente como a empresa está pedindo, ou o setor produtivo está pedindo, porque o MEC me pede isso. Eu tenho que seguir as diretrizes do MEC. Então, elas dão essa desculpa, mas não é verdade, tá? A gente sabe que não. E aí, hoje a Workaloft, ela, além de ajudar o aluno a ser empregado com a conexão, né, que a gente chama de Tinder do emprego universitário, com isso, ela tem uma inteligência por detrás para ajudar de fato no problema real. Então, o problema que nós temos real hoje no nosso país é que o ensino superior, que deveria estar cumprindo um papel muito relevante de ajudar o setor produtivo a se desenvolver, ele não está cumprindo esse papel. Ele é distante do setor produtivo, ele não se relaciona de uma maneira estruturada. Né? Então, e aí o Workaloft vem para isso, para provocar isso, para falar, cara, a instituição de ensino, além de prover essa missão nobre que você tem, de ensino e pesquisa, você precisa sair desse lugar e ser promotora do desenvolvimento socioeconômico local e regional, que era o sonho do Bahia. Então, da onde nasce o Workaloft? A estrutura é aproximar o setor produtivo da academia. A partir disso, melhorar a capacitação, o plano pedagógico e
consequentemente, aumentar a empregabilidade do meu estudante. Sempre que eu faço palestra, Grazi, para instituições de ensino, eu acho interessante. Desculpa, estou com a Grazi na cabeça. A oratória de vocês duas são muito parecidas, uma oratória muito incrível, boa. Nossa, e eu brinco, eu falo com meus amigos que nós temos agora o terceiro médio. O primeiro ensino médio, o segundo ensino médio e o terceiro ensino médio. Porque depois que o aluno forma, é graduado, que ele tem que se especializar em alguma coisa. Então, é um caminho tão longo que nós perdemos de um bom colaborador, que ele poderia estar fazendo uma especialização e trabalhando na área, mas não, ele está sempre com aquela teoria. Isso me lembra, eu sou formado em marketing, sou formado em gestão financeira, mas a minha melhor formação até hoje foi para o Udacity, que é um curso de Nano Green. Eu fiz também. Você fez também? Fiz marketing digital quando veio para o Brasil. Eu também fiz. Eu fiz também a primeira turma, depois eles saíram, teve toda aquela questão. Aquilo ali, a Workalove nasce mergulhado na Udacity. Não sei se você lembra daquela plataforma que a gente tinha que fazer, todo o trabalho que a gente fazia virava para o nosso portfólio. É isso que a Workalove faz com o aluno dentro da universidade. O pessoal brinca que a Udacity é uma faculdade do Vale do Silício. A maioria dos cursos foram criados, muitos lá dentro também. E eu fiz isso quando eu estava no Google em São Paulo. E era incrível, porque você tirava toda aquela teoria. Nossa, você fazia marketing, assim, meu Deus. Cara, você entendia por que você estava entendendo o que é SEO. A SEO é isso, como é que pratica? A prática era essa aqui. E isso, né, o distanciamento do que a academia faz com o mercado de trabalho é exatamente isso. Não prepara para a prática. E aí, quando o aluno chega no mercado de trabalho, às vezes ele até sabe a teoria, mas ele não sabe a aplicabilidade daquela teoria. Por isso a gente hoje tem que fazer estágio, é defensor de aula prática, defensor de dual, defensor de vários tipos de atividades para que a instituição de ensino faça isso. Tem que botar no chão de fábrica mesmo, tem que pegar. Vai fazer estágio, vai fazer isso. Experimentar. Eu entendo muito o que você está falando, Fernanda, que não adianta. Todo mundo reclama de profissionais não qualificados, mas ninguém quer qualificar. E eu vejo o Workalove como vocês são intermediários disso. E eu não lembro de ter visto de ver uma ferramenta dessa, entendeu? Eu não conhecia vocês. Eu sempre sentia necessidade disso, porque eu sempre via as pessoas saindo da faculdade e falando assim, o que eu vou fazer da vida? Se vira, né? Tipo assim, eu tive um amigo meu que formou em engenharia. Não, Rafael, eu tô voltando agora para a área de engenharia, mas eu não tenho nenhuma conexão, não sei o que eu vou fazer. Eu falei, você quer que eu faça o quê por você, meu amigo? Entendeu? Aí eu vou falar com ele agora, entra no Workalove, analisa, verifica como é que pode te ajudar, porque eu vejo esse trabalho muito grande. E a pergunta é em cima disso mesmo, Fernanda. A questão do Workalove é o seguinte, você passa o conhecimento, a consultoria para o aluno, até para a pessoa que já está formada, correto ou não? Exato. Pensa no Waze de carreira. Sim. É Workalove. Isso. Entende? Aí, por exemplo, o Thiago está entrando lá, está fazendo educação física. Tá, eu vou mostrar para ele todo o mapa de educação física, o que ele aprendeu, o que ele diz que ele é bom, o perfil comportamental dele e o match com todas as carreiras de educação física. Mas, de repente, o Thiago tem outras carreiras que ele gostaria de ver, por exemplo, em tecnologia. E ele consegue puxar essa de tecnologia e ver a compatibilidade que ele tem, o que falta para o mercado, no Thiago, para ele desenvolver. Então, é uma consultoria em tempo real. É muito grande. Cara, a gente criou de pesquisa muito profundo. É muito profundo. Foram 8 anos, né, para a gente poder... O Cadastro Brasileiro de Ocupações do Brasil tem 2.000 atuações profissionais registradas, mas o cadastro é muito antigo, só tem coisas velhas. Nós já temos mais de 2.000 atuações profissionais mapeadas, porque a gente mapeia o futuro do mundo do trabalho. Isso é um desafio, porque às vezes a pessoa... Isso é um desafio, né? Porque no futuro, muitas profissões... Aí assim, até pra gente chegar numa reta final agora, eu queria que você falasse assim, e o tal da inteligência artificial? Vai tirar emprego, não vai? A pessoa precisa se preparar ou não? Porque eu lembro que quando eu estava na educação física, eu tive a ideia de fazer uma startup, falei, cara, eu quero impactar muito mais pessoas. Se eu estou treinando 30 pessoas por dia com um aplicativo, um software, talvez eu consiga
um número muito maior, meu propósito aumenta de geração de bem-estar. Então, e como que a gente faz dessa questão agora, vindo com a inteligência artificial, essa questão específica? Porque vai ser um desafio para as pessoas, já é um desafio para quem já está no mercado, e como que faz essas pessoas que estão chegando? Se torne mais humano no mundo cada vez mais digital. Concordo com você 100%, Fernando. Concordo porque o que a gente vê mais, eu estava até discutindo isso com o Luan e com o pessoal lá de BH, é que é perceptível quando o trabalho é seu e quando o trabalho é de IA. E é muito fácil você também tirar essas pessoas, porque a pessoa que só utiliza IA para somente entregar um serviço, se você passar da segunda linha e fazer perguntas um pouquinho mais assertivas, ele não vai saber te responder, porque está no automatizado. Olha, eu tenho vivido desafios bem interessantes nessa área e assim, eu sempre enxerguei a tecnologia, desde o início da minha carreira, muito mais como uma aliada do que como um concorrente. Sim. Né? Então, por isso que eu falo assim, quando eu simplifiquei aqui, se torne mais humano no mundo cada vez mais digital, o que é a nossa capacidade humana que a máquina não consegue ter? O que a máquina não consegue ter em relação ao humano? O que vocês acham que é? Sentimento, Emoções, manutenção, imprevisibilidade, coração. adaptabilidade. Inteligência emocional é tudo. Se a gente conseguir entender que tudo isso que a gente tem no nosso drive, todos nós temos, podem ser trabalhados, potencializados, colocados nas situações certas, momentos certos, na intensidade certa, cara, você se torna imparável, imbatível. E a ferramenta vira Ferramenta, aliada. tá tudo dentro da Ferramenta vira gente. aliado. Na Tá verdade, tudo da a IA é gente. uma ferramenta. Você tem que saber utilizá-la. Exato. Eu vi um amigo meu agora, recente, um médico brilhante. Cara, ele foi me mostrar a IA dele. Ele comprou e tal. E ele ensinou, ficou lá um bom tempo. Todos os protocolos de 17 anos dele de atuação como médico neurologista, ele ensinou para IA. Você tem que ver. Aí ele me prestou ela. Eu perguntei tudo que eu queria perguntar e ela é super inteligente, muito legal. Falei, cara, imagina a potência disso aqui, imagina escalar esse meu amigo através disso aqui. Cara, isso é sensacional, mas nunca isso aqui vai ser esse cara, chama Ângelo, a essência dele, sabe? Ela não vai ter a essência dele, mas ela vai poder fazer várias coisas para que ele possa usar o tempo dele e a essência dele em outras que jamais ela vai conseguir Com fazer. certeza. Então, por isso que eu sempre olho tecnologia, cara, como parceira. Eu também. Sabe? Vem pra cá. Eu também. Não, Como é que você me ajuda a ser cada vez melhor? Eu faço essa Porque- pergunta porque- porque às vezes as pessoas querem ouvir. Eu também acho. A minha Que percepção, isso, Thiago, cara? é o seguinte: tudo que é novo, tudo que facilita, vão ter dois padrões. O padrão das pessoas que são inteligentes e conhecem que vai utilizar, e vão ter centenas, milhares, milhões de malandros que vão utilizar aquilo de alguma maneira para tirar proveito de alguém. Só que isso também passa. E as pessoas inteligentes, as pessoas que sabem utilizar e têm disciplina e utilizam de maneira correta, é que vão ficar. Então, tudo é evolução. Não adianta a gente querer falar, opa, as coisas mudaram, já não sou mais assim. Gente, não adianta. O mundo vai evoluir, as coisas vão mudar, vão ficar mais fáceis. Alguns trabalhos que eram mais na prática, mais árduos, demoravam mais tempo, podem ser feitos mais rapidamente. Mas sempre vai precisar de um ser humano em volta disso. Agora, um ponto muito importante, Rafa, olha só. As pessoas que estão paradas no tempo, fazendo trabalhos muito operacionais, muito mecânicos, sim, elas vão ser substituídas. Já foram, até agora não foram avisadas, mas já está chegando. Totalmente. A água bateu na bunda, a verdade é essa. correto. Então, ou você corre e se transforma e usa aquilo que Deus te deu, porque Deus nos deu uma capacidade incrível, que a gente ficou adormecida muitos e muitos anos. Uhum. A gente adormeceu nossas emoções. Sim, Na verdade, sim. a gente não podia nem usar, né? Nós, mulheres, por exemplo, que somos naturalmente mais emotivas, Sim, éramos foi podado isso. rechaçadas no mercado de trabalho. Não, lá vem com mulher, lá vem emoção, tá de TPM, tá tal. Cara, para com isso. E a mulher sabendo usar isso, a mulher e o homem sabendo usar aquilo que está no drive dela, é agora a hora. Agora é a hora da gente tirar isso tudo, colocar na intensidade certa, no momento certo, usar nas situações certas, cara. E aí
não tem como, sabe? Assim, a gente vai ter um resultado muito superior ao que a gente tinha se a gente estiver atento como usar. Agora vamos fazer, como a gente está no ponto final já, né? Eu queria fazer algumas perguntas para você. Você responde se você quiser. Tá. Na área educacional, você que é Amém. louca, Ló. Já Já fica. Bota até uma musiquinha, né? É polêmico mesmo. Qual área que você acha que a IA tomará mais espaço se eles não utilizarem ela de maneira correta e não souber utilizar? Advocacia, direito, Nossa, administração, a advocacia e o direito, por exemplo, boa parte das atividades hoje do direito já foram substituídas foram pela inteligência substituídos. artificial. Correto. Jurisprudência, Jurisprudência, parte de análise. Meu marido é analista do criação de Ministério Público. Aí eu falo contratação. com ele, ó, cuidado, você vai ser substituído rápido. Por quê? Porque esse serviço de análise, de aprender padrão, cara, a IA sabe aprender padrão muito bem. Correto. Né? Então, tudo que estiver relacionado à padronização, a aprendizado, tipo, cara, é isso, e se for isso, vai para esse lugar, se for isso, vai para esse lugar, são padrão de comportamento, ela vai fazer muito bem. Eu também até brinco, que exemplo, sabe aquele vilão que constrói um robô e o robô acaba matando quem construiu? Exemplo, os programadores. Hoje a IA programa sozinha. Aham. Então, muitos dos serviços É. dos programadores vão acabar, entendeu? Mas eu já vejo uma outra escala de serviço, os operadores de IA, Sim. que fazem as perguntas corretas para a IA, para que a IA Se não construa tiver um aquilo. senso crítico, não adianta. tem que ter um senso IA crítico. sem senso crítico não é nada. Mas vamos Você lá. tem que fazer o engenharia de prompt. Isso, mas vamos lá, Fernanda. Qual outra área que você acha que vai ter que pegar mais na IA? Vamos mudar Na a verdade, frase para você. eu gosto muito da área da medicina, de falar da medicina, que eu acho que o médico daqui a pouco vai virar um psicólogo. Porque cada vez mais as atividades operacionais, técnicas que o médico faz ali, você sabe, a gente sabe, né? Esses dias, tem pouco tempo, eu fiz uma operação, foi um robô. E aí isso vai acontecer cada vez mais. E o que de fato faz a diferença num processo de restabelecimento da saúde de um indivíduo? Você vê quando o médico tem um diferencial daquele olhar humano, daquele tratamento humano e tal. Eu tive com meu pai 100 dias no hospital. Gente, eu pude ver isso na prática, como que meu pai respondia diferente quando tinha um tratamento. Na hora que entrava aquela equipe médica, eu já sabia, não, vai ser a semana boa do meu pai. Aí entrava uma outra equipe médica, eu falava, meu pai vai morrer. Por quê? Por causa desse olhar humano, desse tratamento humano, de olhar muito além do que aqueles gráficos estão dizendo. Né? Essa capacidade que o médico precisa desenvolver vai diferenciá-lo. Então, eu adoro sempre falar sobre a medicina nesse sentido, É sabe? interessante como é que o mercado mexe, né? Com essas novas tecnologias, a maioria das cirurgias robotizadas, elas não são feitas via plano de saúde. A maioria tem que ser pagas ainda. Eu acho interessante isso por quê? Porque você vê que o Estado, o establishment, o sistema, o mercado, quando é algo que vai evoluir e que possa tirar um pouco do mercado deles também, o que eles fazem? Trava o mercado assim, não, para aí, entendeu? Para a gente sair desse assunto, para ir finalizar também, outra pergunta que eu queria é: o que você percebe do Estado hoje na interferência com a educação, com o mercado e com todo esse escopo que a Workalove trabalha hoje? Ele te ajuda ou ele te atrapalha mais? Na verdade, assim, eu olho o Estado, Triple L's, que é a base Isso. desse processo de inovação aberta, que Já eu venho falando sobre já isso. já era 4, 5 L, 5. Exatamente. Mas, por exemplo, ela não funciona nem em triple. Não, nem Né? nem Então, triple. por exemplo, o Estado, onde que deveria estar o governo nesse movimento de tornar as instituições de ensino, de ajudar as instituições de ensino a se transformar em promotores de desenvolvimento socioeconômico local? Deveria estar ali de olho em ajudar a universidade, né? O MEC deveria estar preocupado em colocar políticas que realmente identifiquem as instituições de ensino que têm um padrão de relacionamento com o setor produtivo. Porque a partir disso eu consigo identificar onde precisa ser desenvolvido, uso as pesquisas, melhores cabeças pensantes para produzir inovação a partir disso. Então, o Estado, o papel dele é botar dinheiro em pesquisa que vai fazer a diferença para quem? Para o setor produtivo, porque, cara, é onde de fato o motor acontece É onde que desenvolve. menos tem recurso de investimento em pesquisa. Isso aí. A gente vê o Sergião dos Foguetes na área espacial, na área de pesquisa, ele fala muito sobre isso.
acho que ele é Não tem, não é porque deveria ser 1,6%. deveria ser 1% do PIB Nisso. no investimento da ciência. Desde que tivesse qualidade de pesquisa. É. Porque hoje nem. Porque Não botar adianta dinheiro fazer em coisa pesquisa. que. Vou pesquisar por que que o céu é azul. Desculpa, gente, Não, mas não não leva a tem lugar nenhum. relevância nenhuma. Mas o nível nosso de pesquisa está nisso, tá? Está numa qualidade Com bem certeza. baixa. Não são pesquisas aplicadas. Não são pesquisas que vão fazer a Pesquisa diferença. só para passar. Só para passar. Entendeu? Só Para para ter ficar uma nota. discutindo, Eu penso sabe? que são pesquisas para lavagem de dinheiro. Não um tem outra negócio- discussão, É porque eu não triste, tenho, cara, não é tenho muito uma triste. resposta. É muito triste isso, sabe? É porque, assim, o bom do podcast é que a gente sempre conversa com pessoas imparáveis, muito conhecimento, a gente sempre aprende. Só que a conversa, ela sempre tem que terminar. E eu acho também que a Fernanda tem que voltar aqui, ó. Porque tem Fernanda tem tanto que assunto. Fernanda, tem tanto assunto que tem que falar Eu com acho que a você. Fernanda são muitos temas, assim, hoje A gente nem falou falou muito. na venda do Pra Valer, né? Pois Não é. mas fala um pouquinho. Vamos lá, são coisas básicas. Foi 100%? Foi uma porcentagem? Você está indo dentro do Workalove ainda? Como é que tá, né, esse processo? Foi assim, ó, aí, lembra que eu falei que em setembro de 2019 a gente tinha 30 mil estudantes? Uhum. Dezembro de 2019 a gente conquistou um grande grupo educacional, passando para 350 mil estudantes. Qual- E aí a gente foi crescendo até 2022, 250% a cada ano, espontaneamente bootstrapping, ou seja, sem dinheiro de investidor. Sim, ótimo. Né? E quando chegou em 2022, que eu já estava break-evada, que a gente já tinha um dinheiro no caixa bem legal, já estava fazendo o processo de inovação, aí começaram os assédios do banco, né? O Morgan Stanley veio e fez Começou um a projeto. chamar você para almoçar antes da Não. chamada. Deixa eu fazer uma pergunta para você, uma startup. Dinheiro, muito dinheiro, pouco dinheiro quebra startup? Muito nunca. Não, Posso te muito falar? pouco, muito pouco. Se não tiver um vendedor, quebra startup. É isso. Vendas. Aqui, ó, você vai. Pessoas, né? Aqui, ó. Eu Cara, quero falar, pessoas. eu quero Cara, falar pro venda, grupo do Soterana venda. Valley. É que isso Gente, é um corte, entendeu? aqui, ó, Isso é pessoal um do corte. Soterana Valley. Entenda o seguinte: mesmo ser uma instituição, é um projeto para fomentação de inovação, se a gente não vender, nada vai para frente. Pronto. A venda é a chave de tudo. Desculpa, O pode restante é terminar, passivo. Fernanda. O restante é passivo. Eu falo que é saber vender e saber recrutar. Você sabe essas duas coisas, você leva o negócio a um outro patamar. Aí você tira qualquer ideia do papel, de fato você desenvolve para um outro patamar o negócio. Mas voltando lá, E o banco então sabe. aí ela cresceu, aí veio os bancos, vieram várias propostas, veio essa proposta do Pra Valer. E a proposta do Pra Valer foi muito interessante para mim, primeiro porque o Pra Valer é a maior, né, plataforma de financiamento estudantil do país, tem aí o Itaú por detrás, de alguma forma bem consolidado aí nesse processo, e tinha acessibilidade com as instituições de ensino, né? Mais de 500 instituições de ensino como clientes já. E eles têm o mesmo propósito que o nosso, que é promover acesso e a gente promover empregabilidade. Então, juntou uma coisa, gente, que virou uma potência, brilhou os meus olhos. Quando eu vi que a gente, de fato, estava no meu coração, meu propósito, podia fazer algo maior ainda do que eu já estava fazendo, que já era um movimento interessante ali, mas ainda era pequena, a dimensão era pequena, a potência ainda estava baixa ali, e com o Pra Valer a gente ia ganhar uma potência muito grande. E aí eu vendi 100% da empresa. Hoje eu estou respondendo como CEO da Workalove, né, e diretora de novos negócios do Pra Valer. Então eu tenho esses dois chapéus aí Mas dentro você do processo. entrou no jogo da Pra Valer também. Sim. Então eu estou dentro do Pra Valer, faço parte, né, do grupo de diretoria lá e toca o Workalove de empregabilidade. Então a vertical de empregabilidade está O Pra comigo. Valer, ele é público-privado? Ele é privado? Não, ele é privado. Capital fechado Capital ainda. fechado ainda, né? E aí já tem uma expressividade muito grande E aí dentro do espera mercado. abrir mercado ou não? Sim, é uma das. Você acha que até em 2030 já está aberto ou não? Se Deus quiser. Eu 2028 tá aí. lembro, ô, Fernanda, a gente agradece muito você ter vindo. Dia de semana, Pergunta os podcasts são menores. E a gente queria muito que você voltasse aqui, porque eu gostei demais de conversar com você. E, Vamos sim, é bom vamos. ouvir você, na verdade é bom. E sua história é muito E bacana. com certeza as pessoas que estão ouvindo também estão certeza. sabendo da história da Fernanda, uma sete lagoano, daquele jeito. E as perguntas finais que a gente sempre pergunta para os nossos convidados é o seguinte: um livro que para você, quem quer sem parar, precisa ler, um livro, não vale o seu, tá? Que você vai falar daqui a pouco. Não, esses aqui são bem técnicos Então, mesmo. um são livro que um imparável precisa ler, uma filosofia que um imparável precisa ter e uma frase, né? Acho que é Uma isso. frase. E uma frase. Nossa, um livro só?
Pode falar mais de um, mas Meu Deus, é muita para você não coisa. sofrer, pode falar mais de um. Eu Dois, gosto de pelo tantos menos. livros assim, mas vamos lá. Aquele que Vou começar. O Monge Executivo, muito Esse bom. é Quem ótimo. Mexeu no Meu Queijo, muito bom. O Porquê, Simon Sinek. Enquanto o seu porquê. Muito Comece bom, pelo muito porquê. bom, muito bom, Muito muito bom, bom. muito bom mesmo. Essencialismo, muito Essencialismo, bom. muito bom. Outros livros que mudaram a minha vida, gente. Fator de Enriquecimento, Criação de Riqueza, do Paulo Vieira. Mas é que você deve ler mais de 20 livros por Cara, ano. mas é Não porque eu sou pode, Fernanda. apaixonada. Poder de Ação, do Paulo Vieira. Cara, não tem dinheiro para fazer coach. Vai lá, compra o livro do Paulo Vieira. Não, primeiro não, né? Mas um segundo ou terceiro coach no meio do meu processo, eu fiz auto-coaching comigo pelo livro do Paulo, né? E agora, Thiago, eu tô lendo Humildade, cara. Nossa, esse livro tem tocado a minha vida, assim. Eu acho que o livro que fez a diferença na minha vida mesmo foi a Bíblia Sagrada. Isso aí. Legal, legal. Isso é incrível. Mudou a minha vida, mudou a minha forma de servir como líder. Nossa, é tanto assunto. Tá vendo? Eu te falei, é a lei de Murphy. Eu falei, olha, você vai ver que vai ser um papo que a gente vai falar assim, meu Deus, precisamos ter outro. Uma frase e uma filosofia, assim. E uma De vida, frase? assim, uma frase e uma Se você filosofia. quiser para sua câmera também, pode ficar à vontade. Com certeza a frase é: eu aprendi na vida, tá? E servir é melhor que ser servido. Bem cristã mesmo. Verdade. Cara, isso para mim mudou a lógica de liderar, de gerir pessoas, de olhar para Com pessoas. certeza. E as coisas que eu colhi na minha vida vieram de viver de fato essa verdade. Assim. Amor ágape, né? Quando você percebe que você é muito mais forte com nós e não apenas com eu, você muda a chave, é um estalo. Fernanda, vamos parar por aqui, mas não, eu quero o livro, cadê o livro do Fernanda? Vai falar agora das redes sociais, do livro dela, pode pegar, Fernanda. Esse foi o primeiro. Aí esse foi o primeiro de marketing, ó. Você que gosta de marketing. Opa! Aqui eu discorri um pouquinho sobre a lógica da captação de alunos. Mais pra cá. Mais pra cá? Mais pra cá? Isso aqui. Aqui é nos processos de Aqui captação é de sobre marketing estudantes. educacional, mostrando a captação de alunos, Eu quero ler. enquanto a empregabilidade é a ferramenta para Vai tornar. ficar nosso biblioteca já. Opa! Tá fazendo uma biblioteca lá. Gostei. Todo mundo que vem traz um Eu livro. falo pro pessoal aqui, o que eu quero aqui, nós montamos essas duas estantes, falei, eu quero livro aqui, Thiago, traga livro. Porque eu sei que a maioria das pessoas vão, nossa, livros são incríveis. E aí outro livro, Trabalhabilidade como diferencial competitivo. Exato. Esse livro é um livro que a gente mostra para as instituições de ensino a importância delas se posicionarem como mentoras de carreira dos seus estudantes. Então, a instituição de ensino sai desse papel, sabe? De só, vou formar e vou entregar diploma. Não, cara, gera valor. Tem que ser responsável. Tem que gerar valor. E a trabalhabilidade é para isso. E por que não empregabilidade? Diferença de uma coisa para outra. Tem Empregabilidade, muita diferença. emprego, eu vou direto, vou ser empregado, CLT e tal. E trabalhabilidade, eu posso ter diversos vínculos empregatícios a partir das minhas competências e habilidades, que podem ser diversos. Thiago, lá pode ter uma atuação profissional com educação física, outro com startup, outro com inovação, outro com qualquer outro tipo de vínculo que ele quiser. Tô nessa. Tô me sinto E acaba representado. também que, só para finalizar, o Workalove vira também quase que uma base de banco de dados de alunos que as empresas podem abrir. Opa, peraí, essa pessoa aqui, ela se adapta mais a mim também. Isso, ao meu perfil, meus valores. Ou existe algum tipo de LGPD que implica em você não mostrar esses dados? Ou não tem problema? Não. Eles colocam a vaga e o próprio buscador nosso faz o filtro de acordo com valores, desempenho acadêmico, competências técnicas e competências comportamentais. Tem uma macro bacana. Tem um match bem interessante aí, inclusive geolocalização também. Isso é ótimo. Qual estudante que está mais próximo da minha empresa, que tem a competência técnica X com desempenho acadêmico acima de 90%. Tá vendo? É O o Waze mesmo. Saulos tem isso. O Saulos tem a geolocalização também dos médicos. Ô, Fernanda. E redes sociais. Redes sociais, por favor. Redes sociais. As minhas redes sociais? Por favor. @ Fernanda Verdolim, Instagram. E @ Fernanda Verdolim também no... Fernanda França Silva Verdolim, acho que meu nome completo, mas Fernanda Verdolim acha. LinkedIn. Vou colocar na descrição lá. Vamos também. sim. Fernanda, muito obrigado. É um prazer ter você aqui. Eu quero você aqui de volta, porque a história ainda é muito... Tem muito assunto, muito assunto. Muito assunto. E a área de educação é uma área que eu amo ouvir, eu amo entender, entendeu? Eu quero entrar nessa área política também, o que pode afetar,
que você vê para os próximos anos, entendeu? E dá também um estalo para os próximos universitários, alunos e também profissionais do mercado, aquele ponto que eles podem chegar no futuro e que é importante que eles comecem a olhar agora, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado, Fernanda. Tiago, pode despedir hoje, Tiago? Não, despedir, muito obrigado. Todos os inscritos, as pessoas que estão vendo o podcast, Fernanda, muito obrigado, de verdade. Muito, sempre bom te ouvir. Já vi nas redes sociais, mas pertinho ainda é melhor. Muito obrigado, seja bem-vinda. Volte sempre, tá? Obrigada, gente. Obrigado, Até a Fernanda. próxima, Até a né? próxima.